Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Você já parou para pensar que talvez você esteja procurando Deus no lugar errado? Vocês bem sabem, quem acompanha o canal, que esse é um canal de não religião, é um canal de não crença, principalmente. Sempre que eu posso, eu procuro esclarecer o máximo possível qual é o papel da crença na nossa confusão, no nosso conflito interior diário, enfim, na nossa má compreensão das coisas, na nossa má interpretação das coisas, né? A crença praticamente tem o principal papel em toda a nossa infelicidade na vida, porque faz com que nós interpretemos as coisas de uma forma totalmente errada, totalmente errônea. A crença é uma substituição da verdade, sendo que a verdade sempre está à sua disposição. Quando você se dispõe a buscar a verdade, desfazendo-se das suas crenças, você a encontra invariavelmente. Basta empenhar-se nisso, colocar toda a sua energia nisso. E então, esse assunto, ele é um tanto delicado, ele é um tanto complicado, porque nós estamos tão soterrados diariamente pelas crenças. E um esclarecimento, quando eu falo, importante esclarecimento, quando eu falo crença, geralmente a gente leva para o lado religioso, pensando em religião, mas não tem nada a ver com religião. É onde se vê a crença mais evidente, talvez nas religiões, mas eu estou falando da crença diária, da sua maneira particular de ver o mundo. Essa sua maneira particular de ver o mundo está contaminada por crenças condicionadas, em geral, não somente religiosas. E por outro lado, não é uma questão de não acreditar, não é uma questão de passar a falar eu não acredito e ponto. Não é uma questão de escolha entre crer ou não crer. Conseguem perceber como é delicada essa compreensão? Indo mais a fundo um pouco, né? Não é uma questão de ser teísta ou ser ateu, porque se você aprofundar um pouquinho no assunto, vai perceber que o ateísmo é a mesma coisa que a crença. O ateísmo é crença, na verdade. Dizer não creio é a mesma coisa que dizer eu creio. É bastante sutil isso, por isso eu peço que você dedique um momentinho de profundidade para esse assunto. Então, não é uma questão de negar e também não é uma questão de crer, mas sim uma questão de compreender. E quando você coloca a crença de lado, então você começa a compreender. E então muitas pessoas acabam escolhendo, né? Eu sou ateu ou eu sou teísta, ou eu sou crente ou eu sou ateu. E é interessante, existe uma briga muito grande, né? Em alguns meios entre ateístas e crentes, né? Quando na verdade todos pertencem ao mesmo grupo de crença. Tanto a negação quanto a crença fazem parte, são o mesmo lado da mesma moeda. E eu sei que isso pode incomodar, talvez você nunca tenha visto, tenha pensado nesse assunto, né? Eu sei que tem muitos ateus que gostam de acompanhar esse canal, mas assim, o importante, como já disse outras vezes, é ser cético. O que é ser cético? É ser examinador, entende? Ceticismo não é negação, como muitas pessoas colocam muitas vezes. Não, eu sou cético, como uma negação também. Ceticismo não é negação. O cético é aquele que examina, é aquele que descobre por si mesmo. Então, com a questão Deus, não é uma questão de eu acredito ou eu não acredito em Deus. É uma questão de ser examinador, ser buscador. Aonde você vai buscar Deus? Dentro de si mesmo. Isso já foi ensinado por todos os mestres espirituais unanimemente.
sem exceção, inclusive Jesus, que denominou essa dimensão dentro da gente, aonde a gente busca Deus, ele denominou de Pai algumas vezes, de reino outras vezes, ou reino de Deus ou reino dos céus. Mas sempre deixando claro que está dentro da gente e sempre deixando claro como encontrar essa dimensão. Então, não é fora, não é na igreja, não é no templo, não é no... Não, templo é tudo, né? Não é fora, não é no templo, não é... ele mesmo deixou bem claro, não é no templo, não é no monte, enfim, é na interiorização, é quando você se torna um buscador de si mesmo, quando você se propõe ao autoconhecimento. E é muito importante você clarear todos esses assuntos dentro de você mesmo para saber o que exatamente você tem que buscar, aonde exatamente você tem que buscar. Isso é muito importante ter a clareza. Em primeiro lugar, buscar a paz interior, né? Na verdade é tudo um conjunto, é todo um conjunto, é tudo junto, né? Mas a primeira coisa é buscar a paz através de tornar-se uma pessoa meditativa, né? Tornando-se uma pessoa meditativa, você vai invariavelmente conhecer a si mesmo em profundidade. Conhecendo em profundidade, você vai encontrar todas essas coisas de que eu falo constantemente no canal e de que os mestres vêm falando há milênios, e que as palavras não descrevem. As palavras, na maioria das vezes, mais atrapalham do que ajudam. Tanto é que a palavra crença, né, acreditar, tornou-se, por causa dessa confusão das palavras, tornou-se mais importante do que compreender. E essa palavra está sendo um empecilho na humanidade, tem sido pelos últimos 2000 anos, né, que nós chamamos a Era das Crenças. As crenças têm sido testadas pelos últimos 2000 anos e elas têm falhado miseravelmente. Basta olhar para a história. Se você não quiser acreditar, né, e não precisa e não deve acreditar nas minhas palavras, deve procurar por si mesmo, basta olhar na história para ver o que as crenças, as loucuras, aonde as crenças têm levado a humanidade aí ao longo de toda a Idade Média, praticamente, com os desatinos da humanidade, né, da Inquisição, da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, enfim, aonde as crenças, as ideologias têm levado a humanidade. Então é hora de ultrapassar tudo isso, né? As crenças pertencem à mente e é mais do que hora de nós ultrapassarmos a mente. Quando eu falo mente, não estou falando somente dos pensamentos, mas as emoções e sentimentos também pertencem ao campo da mente. Então é hora de ultrapassar emoções, sentimentos, pensamentos e entrar no reino, na dimensão da consciência, acima de tudo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição tem sido muito importante para a manutenção do canal em geral. O número da conta é sempre deixado aí logo abaixo. Não é brincadeira esse assunto, gente. Contribua na medida da sua possibilidade. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.